Boa noite novamente. Volto agora para apresentar a nossa próxima palestra. A doutora Caroline Caide possui graduação em Ciências Biológicas pela USP, mestrado e doutorado em Genética pelo Instituto de Biociências, também da USP, e atualmente é bolsista de pós-doutorado pela FAPESP. Recentemente, ela ganhou um prêmio chamado Prêmio CAPES de Tese, no qual esse prêmio foi dado pelo seu trabalho, pelo seu projeto sobre a utilização do Zika vírus como tratamento de câncer do sistema nervoso central em pacientes pediátricos. Essa palestra é muito interessante, porque talvez vocês possam ter visto em algum momento um tabloide sobre um paciente que teve Covid e que teve uma remissão de um linfoma após a infecção com Covid. Casos como esse já apareceram na literatura em diversos momentos e a ponto dos pesquisadores começarem a procurar produzir terapias chamadas viroterapias oncolíticas, uma nova forma de tratamento de câncer, utilizando vírus, seja eles naturais ou geneticamente modificados. Bom, a expectativa da brasileira é que o Zika vírus, que na epidemia de 2015 causou microcefalia em tantos bebês, em centenas de bebês, pode se tornar um herói hoje, tratando cânceres em crianças. Então, agora, com vocês, a palestra da doutora Caroline Caide. Obrigado. Meu nome é Caroline Caide, eu sou pós-doutoranda no Centro de Estudos sobre o Genoma Humano e Células-Tronco, que fica no Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. E vou apresentar para vocês um pouco das terapias gênicas que nós temos desenvolvido no nosso centro para o combate dos tumores do sistema nervoso central. Então, apenas para atualizar, no mundo, o câncer é a segunda principal causa de morte, com 27% das mortes no mundo todo, ficando atrás apenas das doenças cardiovasculares. E em 2018 foi responsável por 18 milhões de novos casos. E é uma doença multifatorial. Geneticamente falando, isso significa que depende do ambiente, como também de uma carga genética para desenvolver a doença, mas principalmente pelo ambiente. Então, como podemos ver aqui, né, esse é um gráfico em que eu tenho a frequência de mutações somáticas de diversos tipos de tumores, e os tumores mais comuns, como mama, né, tumor de próstata, eles têm grande quantidade de mutações somáticas. Essas mutações elas vão sendo acumuladas ao longo da vida, né? E são mais comuns em indivíduos adultos. Já os tumores com menor taxa de mutação somática são os tumores que existe uma carga genética mais evidente, e nós podemos ver aqui que são os tumores pediátricos, né? Tumores do sistema nervoso central, gliomas, né? Meduloblastoma. Então, esses tumores eles têm baixa influência do meio, porém alta influência de fatores genéticos herdáveis. E que isso significa? Como podemos ver nesse gráfico de incidência e mortalidade dos diferentes tipos de tumores, os tumores mais comuns, como mama e próstata, eles apresentam alta incidência, porém baixa mortalidade. Já os tumores do sistema nervoso central, como podemos ver aqui abaixo, apesar da sua baixa incidência, no caso cerca de 500 mil, eles têm uma alta mortalidade. Neste caso, 86% dos pacientes chegam a óbito. Se nós considerarmos os tumores em crianças de 0 a 14 anos, os tumores do sistema nervoso central, eles passam a ser o segundo mais incidente, e a taxa de mortalidade continua alta, cerca de 60%. Por isso a importância de estudar esses tumores, né? E também a origem, como que eles se originam, para a gente poder identificar uma melhor maneira de tratar esses tumores, né? Por exemplo, a leucemia, ela tem uma taxa de mortalidade de apenas 35%.
Então, essa é a incidência dos tumores sistema nervoso central em crianças de 0 a 14 anos. O mais comum é o astrocitoma pilocístico com 18%, né? Porém, ele é um tumor benigno de fácil tratamento. Já em segundo lugar estão os tumores embrionários. São tumores extremamente agressivos, uma alta taxa de mortalidade e eles são mais frequentes em crianças de 0 a 4 anos. Então, entre os tumores embrionários, você tem o mais frequente é o meduloblastoma, com 56%, e o ATRT em segundo lugar, que é o tumor atípico teratoide rabidoide, com 20%, né? E mais raros são os tumores embrionários não meduloblastoma, que são esses citados aqui. E são mais comuns, né, os tumores embrionários em crianças de 0 a 4 anos. Clinicamente, esses tumores eles são classificados de acordo com alguns parâmetros clínicos, como idade, tumor residual pós-operatório e metástase. Então, assim que esse paciente chega na clínica, esses critérios são avaliados e aquelas crianças que têm de 3 a 5 anos ou mais de 5 anos, ou que pós-cirurgia eles tiveram uma ressecção total do tumor, ou um tumor residual menor que 1,5 centímetros quadrados e ausência de metástase, esses pacientes são considerados de baixo risco, né? E são tratados de acordo com baixas doses de quimiorradioterapia. Já os pacientes de 0 a 3 anos ou com um tumor residual maior que 1,5 centímetros quadrados ou qualquer tipo de infiltração do tumor e também qualquer presença de metástase, esses pacientes são considerados de alto risco. Esses pacientes de alto risco têm uma sobrevida de apenas 40%, enquanto aqueles pacientes de médio risco, eles já têm uma sobrevida melhor. Porém, uma coisa muito interessante que acontece na clínica é que 1/3 desses pacientes que são clinicamente classificados como de médio risco, eles apresentam um prognóstico da doença semelhante aos pacientes de alto risco. Ou seja, mostra uma falha nessa classificação clínica, essa estratificação clínica. Por isso, muitos pesquisadores tentam encontrar outra maneira de classificar esses pacientes. Uma delas é a classificação molecular. Então, no caso do meduloblastoma, esse tumor foi possível identificar 4 subgrupos moleculares, o grupo Wnt e Sonic-Hedgehog, que são tumores que mostram uma desregulação nessas duas vias, que são vias importantes para o desenvolvimento neural, a via Wnt e a via Sonic-Hedgehog. O grupo 4, que já é um grupo mais heterogêneo, apresenta diversas mutações, e o grupo 3, que ele é o grupo mais agressivo do meduloblastoma. E também apresenta diversas mutações que caracterizam esse grupo. O ATRT, ele apresenta uma classificação também molecular baseada em fatores epigenéticos, em modificações epigenéticas. E foi classificado como grupo TIR, Sonic-Hedgehog e MYC. Em termos de agressividade e sobrevida, essa é a tendência. Então, o subgrupo molecular 3, ele é o mais agressivo e o Wnt o menos agressivo. E no caso do ATRT, eles todos têm uma agressividade muito semelhante. Mas, por exemplo, o subgrupo Wnt, ele apresenta uma sobrevida de 90%, Sonic-Hedgehog e o grupo 4, uma sobrevida intermediária de 70% para o Sonic-Hedgehog e 50% para o grupo 4. E como eu já disse antes, o grupo 3 é o grupo com pior sobrevida de apenas 40%. Já os pacientes com ATRT, eles têm uma sobrevida aí de apenas 9 a 17 meses, todos os grupos. É um tumor realmente muito agressivo, né? Então, a gente consegue identificar duas grandes problemáticas na patologia desses tumores. Primeiro é o diagnóstico. Então, existe uma necessidade de identificação de biomarcadores de agressividade para melhor estratificação clínica desses pacientes.
E a segunda grande problemática é a falta de terapias efetivas. Então, existe novamente uma necessidade de identificar novos alvos terapêuticos para um tratamento mais efetivo desses tumores, principalmente os pacientes com pior prognóstico, levando em consideração a característica heterogênea dessa doença. Então, uma das maneiras da gente identificar fatores que possam ser usados tanto para diagnóstico como o tratamento de terapias mais efetivas é, por exemplo, o OCT4. O OCT4 é um fator de pluripotência altamente expresso em células-tronco, né? Então, foi visto que a expressão desse fator, o OCT4, em tumores é um indicativo de pior prognóstico. Esse é um trabalho desenvolvido no nosso laboratório e o que foi visto foi que aqueles pacientes cujos tumores não tinham expressão de OCT4, eles apresentaram uma sobrevida mais favorável, mas infelizmente os pacientes que o tumor apresenta essa expressão do fator OCT4, ele tem uma sobrevida mais desfavorável. E o que é mais interessante é que justamente aqueles pacientes que clinicamente são classificados como de médio risco, porém, eles apresentam expressão positiva de OCT4 nos seus tumores, eles podem ser identificados como pacientes de alto risco. Então, utilizando o OCT4 como um preditor de prognóstico, podemos melhor identificar esses pacientes que clinicamente são classificados como de médio risco, porém, com a expressão do OCT4, eles apresentam uma progressão da doença mais desfavorável, né? E depois desse nosso trabalho, muitos outros trabalhos identificaram o OCT4 como um indicador de pior prognóstico para meduloblastoma. E também um trabalho desenvolvido pelo nosso laboratório identificou o microRNA 367, que também é autoexpresso em células tronco tumorais. Ele é um fator que está dentro da via de regulação do OCT4 e ele também pode ser usado como prognóstico, mas também como terapia. E esses fatores relacionados com pluripotência e também associados ao pior prognóstico de tumores, eles estão dentro da teoria das células tronco tumorais. O que seria isso? Dentro da massa tumoral heterogênea, existe um subgrupo, um subtipo celular chamado como células tronco tumorais, que apresenta uma capacidade de se autorrenovar, e essas células, elas são capazes de dar origem às outras células do tumor diferenciadas. Então, a partir de modificações genéticas ou epigenéticas, células diferenciadas do tumor podem sofrer uma reprogramação e apresentar características de células-tronco, como também células-tronco podem apresentar mutações e se transformar em um tumor, uma célula tumoral, fazer a transformação neoplásica, né? E dentro desse tumor heterogêneo, a presença dessas células-tronco tumorais, ela é importante quando a gente pensa na terapia desses tumores, porque elas são consideradas mais resistentes à quimiorradioterapia, ou seja, após a aplicação da terapia, essas células ainda sobrevivem no tumor residual e essas células são as responsáveis pela recidiva tumoral. Então, existe uma forte corrente na comunidade científica para focar o tratamento nessas células tronco tumorais. Uma vez matando essas células, é possível que o tumor venha a ter remissão total sem a presença de uma recidiva futura, né? Pensando nesse sentido, uma das hipóteses que nós temos de como as células tumorais adquirem as características de células-tronco é que existem mutações em fatores de transcrição que são importantes para a manutenção do estado pluripotente, como por exemplo o OCT4, e o aumento de expressão desses fatores levam ao aumento de expressão de diversos outros fatores que regulam a célula e que são responsáveis por atribuir características de células-tronco e aumentar a agressividade. Portanto, se nós inibirmos,
impedimos a expressão desses fatores, nós podemos também inibir a agressividade. As terapias nesses tumores pediátricos têm focado na inibição desses fatores, né, em desenvolver drogas nesse sentido. Os microRNAs, eles são um grande potencial de alvo terapêutico, principalmente porque microRNAs, eles apresentam uma ampla capacidade de regulação, onde um único microRNA ele pode regular até 2.000 alvos numa célula. E são pequenas sequências de RNAs, né, que podem ser inseridos na célula de maneira fácil por lipossomos, como, por exemplo, a tecnologia das novas vacinas contra a Covid, como a Pfizer. Né? Então, nós desenvolvemos uma pesquisa para avaliar a capacidade desse microRNA 367 para tratar os tumores do sistema nervoso central, de modo que nós utilizamos 3 linhagens de tumores embrionários, 2 de meduloblastoma e 1 de ATRT. Essas 2 linhagens foram desenvolvidas pelo nosso laboratório a partir de tumores derivados de pacientes do Hospital das Clínicas. Nós aumentamos a expressão do OCT4 nessas células para termos um modelo de um tumor mais agressivo e a partir disso nós fizemos os testes com a inibição desse microRNA nessas células e avaliamos diversas características in vitro como proliferação, ensaio clonogênico, invasão 3D e neuroesfera que avalia a capacidade tumorigênica in vitro e também em vivo, né, em um modelo pré-clínico dos camundongos, que avaliamos a progressão tumoral e a sobrevida. Esse é apenas um exemplo de pesquisa desenvolvida aqui para avaliar, né, uma terapia gênica, no caso, a inibição do microRNA 367. Né? E o que nós vimos, um exemplo, né, no ensaio pré-clínico, é que nós temos um modelo xenográfico em que nós pegamos as células tumorais e superexpressamos luciferase nessas células, de modo que quando nós injetamos luciferina no camundongo, essas células apresentam uma fluorescência e é possível identificar a localização do tumor, como também a sua progressão, o seu tamanho, né? Então, o que nós idealizamos foi injetar essas células tumorais humanas nesses camundongos e também injetar o tratamento que é o inibidor do microRNA 367 em 3 doses. E o que nós vimos foi uma inibição do crescimento tumoral. Como a gente pode ver aqui nos animais controles, né? Eles desenvolveram o tumor, alguns deles ocorreu a presença, né, de metástase, porém no grupo tratado esse tumor apresentou um menor crescimento. Então, o tratamento com esse inibidor do microRNA 367, que é um fator envolvido com pluripotência das células-tronco, inibiu o crescimento desse tumor. E também aumentou a sobrevida desses camundongos nos 3 grupos experimentais, nas 2 linhagens de meduloblastoma, como também na linhagem de ATRT. E esse trabalho foi publicado na Molecular Oncology e apresentou grandes resultados, né? E é um exemplo de terapia gênica que pode ser aplicado aos tumores pediátricos, pensando nessa teoria das células-tronco tumorais, né? Inibir o estado pluripotente dessas células. Mas um outro exemplo de trabalho é um trabalho muito mais inovador, que é a utilização de um vírus oncolítico. Então, os estudos de terapia oncolítica, utilizando vírus para tratar tumores, é uma linha de pesquisa nova. Começou-se a apresentar algumas pesquisas recentemente, nos últimos 50 anos, e existe apenas um medicamento aprovado na clínica para tratamento de melanomas agressivos, baseado no vírus herpes, né? Então, é uma linha de pesquisa nova e nós desenvolvemos aqui no nosso laboratório também a utilização do vírus Zika para o tratamento desses tumores embrionários do sistema nervoso central. A ideia para a realização desse
trabalho extremamente inovador surgiu após a descoberta, em um estudo realizado no nosso centro, de que o vírus Zika, ele infecta preferencialmente células tronco neurais, ou seja, nós vimos em estudo com gêmeos que o vírus, ele infecta as células tronconeurais, as NPCs, e a morte dessas células é que causa microcefalia nos bebês, né? E ao mesmo tempo que esse estudo dos gêmeos com microcefalia estava sendo desenvolvido pela professora Maia Artes, nós do grupo do professor Kate estávamos caracterizando molecularmente as células de tumores embrionários do sistema nervoso central. E em ensaio realizado por microarray, o que nós vimos? Que essas células tumorais, a USP7, a USP13 e a DAOI, elas apresentam um perfil de expressão muito semelhante a justamente as NPCs, que são o foco do vírus Zika. Então, a pergunta que surgiu foi se os tumores embrionários do sistema nervoso central, eles são derivados ou eles apresentam um perfil de expressão muito semelhante às células tronconeurais, justamente as células que o vírus Zika infecta. E se 80% das infecções com Zika elas são assintomáticas ou com efeitos leves, por que não usar o vírus como terapia oncolítica para tratar esse tumor, né? Esses tumores pediátricos? Então, o primeiro teste a ser realizado é verificar se o Zika é capaz de infectar essas células tumorais e levar essas células à morte, né? Então, nós realizamos um primeiro ensaio in vitro, em que nós colocamos o vírus Zika em contato com essas células tumorais, e como vocês podem ver aqui em vermelho, marcação vermelha, o vírus Zika, ele foi capaz de entrar nessas células, infectar, replicar nessas células e levar essas células à morte, né? Neste ensaio, nós também comparamos outros tumores mais comuns, como de mama, próstata e colo retal. E o vírus Zika não foi capaz de infectar essas células, mostrando, né, um efeito seletivo do vírus para células de tumores de origem neural. Né? Então, esse aqui é a linhagem de tumor de próstata, tumor de colo retal e tumor de mama. E o vírus ele não foi capaz de entrar nessas células. No caso de tumor de próstata, ele foi capaz de infectar, mas nas concentrações mais altas do vírus Zika, né? E a morte também não foi tão evidente quanto as tumores de origem neural, né? Então, como podemos ver aqui nesses 3 gráficos, né? No MOI, concentração de 2, né? Ou seja, o MOI 2 significa 2 vírus para cada célula. MOI1, aqui em rosinha, significa 1 vírus para uma célula, né? Então, nesses MOIs mais altos, mesmo assim são considerados baixos, né? Em outros estudos com vírus oncolítico, em apenas 3 dias, esse vírus foi capaz de levar à morte de 100% da cultura nessas linhagens tumorais, né? Então, visto que teve um efeito positivo in vitro, nós partimos para um modelo pré-clínico em que em camundongos nudes nós injetamos os tumores no ventrículo para mimetizar o momento em que esses pacientes chegam na clínica, que é já com tumor avançado. Deixamos esse tumor crescer de 1 a 2 semanas. Uma vez o tumor estabelecido, nós injetamos uma quantidade baixíssima de vírus Zika, que é 2,10 ao cubo, partículas virais ativas, e acompanhamos o crescimento desse tumor após esse tratamento. E os resultados foram realmente impressionantes, como nesse caso, né? Antes da aplicação do vírus Zika, nós tínhamos o tumor muito bem estabelecido na sua origem, na sua região neural, e focos de metástase também bem extensos. E 1 semana após a injeção do vírus Zika, nós já vimos uma remissão tumoral. Essa remissão
ela continuou até que, após 5 semanas, houve remissão total do tumor, né? O vírus Zika foi capaz de destruir todo o tumor, não só na sua região cerebral, como também os focos de metástase, né? Nessa outra linhagem de meduloblastoma, os resultados foram mais impressionantes ainda, que os 5 animais testados, todos apresentaram remissão total do tumor após apenas 2 semanas, né? Esses resultados eles foram publicados na revista Cancer Research e foi selecionado para ser capa da edição de junho. Porém, aquele modelo, o modelo dos camundongos nudes, o nude é um camundongo imunossuprimido que ele precisa dessa imunossupressão para que as células tumorais de origem humana possam crescer na sua região cerebral, né? Então, é um modelo xenográfico. Mas, como o Zika é um vírus, seria importante testar esse modelo em um animal que apresenta o sistema imunológico ativo, né? E após a publicação desse estudo, nós vimos que existem também cachorros com tumores cerebrais, né? Uma veterinária entrou em contato com a gente e comentou que o prognóstico desses cachorros também é terrível. Esses cachorros, eles chegam em estágio muito avançado do tumor, né? Ele chega muito debilitado, os tumores são enormes e eles não reclamam de dor. É difícil o dono identificar isso. No Brasil, a neurocirurgia ainda está passos bem lentos, né? Ou seja, nem todos os lugares realizam neurocirurgia e muitos pacientes ficam muito receosos de realizar, porque a taxa de mortalidade pós-cirurgia é bem alta. A quimio e a radioterapia, elas são muito caras, então os donos, infelizmente, após esse diagnóstico, eles encaminham o animal para a eutanásia. E muitos trabalhos na literatura mostram o grande potencial dos cachorros como um modelo clínico, né? Como um modelo pré-clínico para os humanos depois. Ou seja, o que isso significa? Que os cachorros, eles apresentam características fisiológicas, né? Muito semelhantes aos humanos, mais até que os camundongos, né? Então, diversas terapias poderiam ser testadas antes em cachorros, porque uma das coisas que faz essa semelhança do tratamento terapêutico, por exemplo, entre humanos e cachorros, é que os cachorros eles estão inseridos nessa complexidade comportamental, eles vivem no mesmo ambiente que os humanos, então eles respondem à terapia de maneira muito semelhante. Mas mais do que um potencial exemplo, um potencial estudo pré-clínico com potencial de ser aplicado em humanos, esses cachorros não têm outra alternativa terapêutica. Então, o teste do vírus Zika para combater o tumor desses cachorros seria a única esperança para eles também como terapia efetiva, né? Visto isso, nós iniciamos nosso estudo clínico em cachorros. Um dos cachorros esse aqui é o Matheus, ele foi encaminhado para o nosso estudo, ele estava muito debilitado, vocês podem ver aqui nesse vídeo, em que ele apresentava movimentos circulares, fraqueza muscular, olhar obnubilado, né, um olhar perdido, tinha dificuldade para se alimentar, né, não caminhava mais, estava com muita dificuldade. 5 dias após o início do nosso tratamento com o vírus Zika, ele já foi capaz de caminhar em linha reta, né, e 11 dias após o tratamento, ele já estava brincando com a bolinha, adquirindo diversas habilidades, né. Então, os resultados clínicos após o tratamento desses cachorros com tumor do sistema nervoso central foi impressionante. Então, esse é o caso do Matheus. Ele chegou na clínica com um tumor considerado muito grande, né? Foi diagnosticado com oligodendroglioma
14 dias depois do tratamento que nós iniciamos, já houve uma remissão tumoral. Essa remissão tumoral, ela continuou até o dia 60, em que foi observado uma redução de 2 centímetros cúbicos. Então, nós injetamos vírus Zika no sistema nervoso central através de uma injeção intratecal, e esse tumor, esse vírus, ele foi direto para a região tumoral e ali ele teve um efeito antitumoral, né? E aqui, um detalhe do tumor do Matheus, é possível observar alta necrose, então essas são regiões de necrose, ou seja, o vírus causou alta necrose nesse tumor, e também houve um recrutamento das células do sistema imunológico, macrófagos, né? Linfócitos e também plasmócitos, né? Todos foram infiltrando nessa região tumoral após o início do tratamento. Um outro exemplo é a Nina, que chegou muito debilitada também. Ela foi inicialmente diagnosticada com glioblastoma, depois foi confirmado meningioma raro intracranial, mas é possível observar que ela não era capaz de se alimentar sozinha, grande dificuldade de caminhar, não reconhecia mais o dono, e o tumor era tão grande que ela não era capaz de levantar a cabeça, né? 18 dias após o tratamento, ela já estava se alimentando sozinha e tinha esse movimento de levantar a cabeça, ou seja, já houve uma remissão, uma melhora clínica evidente. E 3 semanas após o início do tratamento, ela já estava em casa e brincando com os donos. 60 dias ela já correndo, então teve também uma melhora clínica muito impressionante, né? E essa é a Nina, então é possível observar aqui nesse corte transversal, por exemplo, que houve uma remissão do tumor e a diminuição da sua massa tumoral foi de 3,3 centímetros quadrados em apenas 14 dias. Então, essa remissão tumoral diminui a pressão intracraniana e possibilita que o animal volte a ter o seu comportamento normal, né? Em uma análise 3D do tumor da Nina, foi observado uma diminuição de 5,3 centímetros cúbicos, uma mudança significativa também na morfologia do tumor. Esse trabalho ele foi publicado na Molecular Therapy. E nos motivou a continuar os estudos com esse vírus oncolítico, né? É uma viroterapia oncolítica. Então, para resumir, o vírus, as terapias oncolíticas, elas apresentam dois mecanismos de ação. O primeiro é o citotóxico, ou seja, é a oncólise. O que seria isso? O vírus, quando ele infecta uma célula normal, existe uma ativação, uma resposta antiviral via interferon que para a replicação desse vírus, né? E uma vez que é identificado a presença desse vírus para a replicação e a célula é induzida para a apoptose. Porém, as células tumorais, elas apresentam diversas mutações, inclusive interferons, de modo que não existe essa resposta antiviral, né, via interferon. Então, o vírus ele é capaz de replicar livremente na célula e uma vez que existe uma quantidade de vírus gigante dentro da célula, a membrana plasmática rompe, ou seja, ocorre a oncólise, e essa célula morre e o vírus é liberado para poder infectar outras células. Um resultado interessante que nós vimos no nosso estudo é que a célula morre antes do vírus terminar a sua fabricação, ou seja, o encapsulamento,
né, do seu material genético, de modo que o vírus liberado no meio, ele é inviável, ele é incapaz de infectar outra célula. Nós fizemos esse teste, foi um trabalho publicado na Cancer Research, o que dá mais segurança para o estudo, né? Mas além desse efeito citotóxico, nós vimos, principalmente nos cachorros, que as terapias oncolíticas elas também são consideradas uma imunoterapia, ou seja, existe um recrutamento, uma ativação do sistema imunológico, que existe uma infiltração dessas células do sistema imunológico que vão atuar no microambiente tumoral, tendo um efeito antitumoral, combatendo esse tumor, né? Então, é uma terapia muito promissora, inovadora, tem esse efeito duplo, esse mecanismo duplo de ação e muito promissora, né? Eu gostaria de agradecer, obrigada a todos e estarei disponível para possíveis perguntas. Muito obrigada.